Vamos fazer agora o teste do regulador de tensão e comprovação do funcionamento. Alberto, montou-se tudo, está perfeito ou não? Temos um teste a fazer. Antes de montar no carro, a gente lembra que para tirar e colocar no carro é trabalhoso, né? Você vai ter que deitar embaixo do carro e tal. Então, montando o alternador, antes de montar no veículo, é importante você fazer um teste, uma simulação de funcionamento para ver se realmente o reparo ficou bem feito, tá? Então nós fizemos um vídeo mostrando uma bancada de teste, que ela é bem simples, vai precisar de um motor elétrico e um esticador de correia para poder fazer o teste de funcionamento. Vamos ver como é que foi feito isso no vídeo. Então a gente vai fazer um teste na bancada. Eu tenho aqui um suporte, tá? É uma prensa, coloco o alternador, ele vai ser alimentado aqui, ele vai girar através de um motor elétrico, tá? Eu tenho aqui uma correia e aqui um tensionador da correia, porque eu posso usar esse sistema aqui para vários alternadores, diferente tamanho de polia, tá certo? Bom, nós vamos ter que fazer agora a ligação elétrica bem semelhante como é no carro. Eu vou ligar o negativo da bateria na massa do alternador, vou ligar o lado positivo no D+ do alternador. Para o alternador funcionar, eu preciso de uma excitação no rotor. Essa excitação, do mesmo jeito que no carro, é feita através da chave de ignição. Então eu vou ligar aqui o B+ do alternador no positivo da bateria. Então, como o alternador está parado, ele não está carregando, eu tenho aqui, se a chave está ligada, uma tensão que vem, passa pela lâmpada e vai excitar o rotor. Por isso que a lâmpada está acesa, tá certo? O funcionamento normal é, a partir do momento que o alternador começa a produzir tensão, ele vai jogar uma tensão aqui nesse cabo de volta. Quando essa tensão atingir a mesma tensão da bateria, a corrente para de passar e a lâmpada apaga. Eu vou ligar o motor e a gente vai ver então que assim que o alternador ganha rotação, a lâmpada vai apagar. Nós vamos agora incluir um multímetro no circuito para que a gente possa notar a subida de tensão com o início do trabalho do alternador. Então eu vou colocar o multímetro aqui, eu vou medir em tensão, regulei para 20 volts, porque o alternador, a gente vai ver que a tensão dele chega perto de 14,7. Vou colocar a ponta de prova positiva no positivo da bateria. Vou colocar a ponta de prova negativa no negativo da bateria. Agora o multímetro está mostrando para a gente a tensão da bateria. Vamos ligar agora o alternador para ver a alteração do multímetro e a lâmpada se apagar quando ele começar a gerar tensão. Como a gente pode ver aqui, o alternador está funcionando bem. Ele está carregando a bateria, tá? O regulador de tensão está funcionando e ele está carregando com 13,5, 13,7. Nós vimos no começo do teste que a bateria estava com 12, 12,2, ela estava com baixa carga. Agora a gente está vendo que o alternador está carregando ela, está mandando 14,3 de tensão. É sinal que ele está recuperando a carga dessa bateria, tá certo? Isso significa que ele está funcionando bem, o regulador de tensão também funciona direitinho. O que a gente vai mostrar agora é que quando desligar aquele motor elétrico, o alternador vai parar de gerar e a lâmpada do painel volta a acender, porque quem vai mandar a tensão agora é a bateria. Vamos desligar o motor então. Olha lá, a tensão caiu, a bateria volta a acender. Muito bem. Temos mais uma pergunta? Temos sim. Temos aqui do Helder Perret.
Ele diz que tem um Voyage 2014 e em algumas vezes que liga o desembaçador, a lâmpada piloto do desembaçador começa a piscar e noto que o desembaçador para de funcionar. Será que é uma proteção do sistema para o alternador? Não. O desembaçador traseiro, ele é uma função, um elemento importantíssimo para o carro, porque ele favorece a segurança, tá? Os carros hoje, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, eles têm um gerenciamento da energia interna lá dentro um gerenciamento da energia que é produzida no carro. Em caso de pane, por exemplo, se o alternador não está funcionando direito, se está usando a energia da bateria, o carro faz um gerenciamento do que é que ele vai manter ligado, o que é que ele vai desligar. Em francês chama délestage. Délestage é aquela situação quando você tem um balão de ar quente e para o balão subir, você vai jogando o saquinho de areia fora, tá? Você vai aliviando a carga para poder subir. O carro faz esse gerenciamento. Então, no caso de queda de produção de energia, ele corta o rádio, ele corta o ar-condicionado, ele corta o vidro elétrico, mas ele não corta desembaçador traseiro, ele não corta farol, porque são elementos importantes para a questão da segurança, tá? Se a luz lá, como você falou, está piscando, é bom você olhar no manual para ver como é que funciona aquele sistema, porque normalmente ele fica em torno de 12 a 14 minutos, tá? Funcionando. Ele não fica sempre funcionando porque ele consome muito, ele exige muito do alternador. Então pode ser que essa luz piscando indica que está chegando o final do tempo de funcionamento do desembaçador. Isso você pode consultar no manual do seu carro. Ou mesmo um problema de funcionamento do alternador. Aí você teria que fazer uma verificação do sistema, né, para ver se é um problema de falta de carga, ali, falta de energia, ou é só um funcionamento específico desse carro que pisca avisando que está na hora que ele vai parar de funcionar, por exemplo. Como a gente disse, o Helder, o desembaçador traseiro ele é uma espécie de uma resistência. Ela aquece e com isso aquece o vidro e ele desembaça. Essa resistência ela é frágil, ela é um filamento muito fininho. Com o sol, enfim, com a força da natureza, calor, frio, isso pode ressecar, pode romper e aí apresentar algum defeito no próprio desembaçador, o que não significa que o alternador ou o sistema de energia do carro esteja com problema. Mas é melhor verificar, né? Porque é bom dar uma olhada. Se é um problema do alternador, pode ser um problema mais sério e te deixar na mão. É isso aí. Temos aqui uma outra pergunta que é do Antônio Filho. Se eu comprar um alternador usado, tem como simular 2.000 giros na bancada para testar sem desmontar? Você vai ter que fazer aquele cálculo de relação de transmissão. Você vai ter que medir o tamanho da polia, o diâmetro da polia do alternador que você comprou usado, Antônio, e colocar no motor pelo menos o dobro de tamanho ou o triplo do tamanho. Então vamos supor, se isso aqui tiver 50 milímetros, você vai ter que colocar lá no seu motor uma polia de 100 milímetros de diâmetro, tá? Desde que ele tenha ali 1.000 RPMs. Mas normalmente aquele motor que a gente mostrou ali, a rotação dele é em torno de 1.750, tá? Então, você vai ter que fazer a conta para saber o tamanho da polia. Mas colocando uma polia de 100 milímetros, girando uma de 50, ele já vai trabalhar próximo da marcha lenta, um pouquinho acima ali, e você já tem uma informação se ele está funcionando bem ou não. Tá? Uma pergunta próxima dessa daí, fugindo um pouquinho do caminho mães, aqui o Marcel Minato, ele diz o seguinte, ele pergunta, posso testar com uma furadeira tocando o alternador ou não gera potência suficiente? Não, pode. Depender da furadeira, né? Depende da furadeira. A furadeira também, se é uma furadeira, eu não sei se a furadeira igual a que a gente tem aqui, ó, eu não me lembro qual é a rotação dela, mas a rotação da furadeira elétrica, aquela que não tem rotação variável, é 1.750 também, tá? Então está perto da rotação ideal do alternador para você ver se ele está funcionando. Dá para usar a furadeira, sim. Dependendo da rotação da furadeira, você pode aumentar ou diminuir a polia também para poder gerar a rotação necessária conforme a recomendação do catálogo do fornecedor do alternador. Muito bem, com o teste do regulador de tensão, resolvemos todo ele? Passamos. Já. Beleza, vamos para a próxima. Então assim a gente finaliza a aula do teste regulador de tensão.